Olá pessoal, tudo bem? João Resch aqui de novo com vocês. Dessa vez eu vim apresentar o nosso estudo de políticas de concessão de veículos. Esse é um estudo muito solicitado, é um dos que a gente tem mais acesso e esse ano foi muito procurado por conta do aumento, em comum aí no preço dos veículos. Então, muitas empresas com dificuldade de manter as políticas, precisando aí revisar os valores, as práticas. Então, espero que esse estudo possa colaborar para que vocês tenham mais informação para rever tudo isso. Vamos lá, parar de enrolação. Bom, novamente, como sempre, vocês podem customizar os nossos estudos, tá? Então, esse é um estudo que vai trazer aqui a prática do mercado nacional. Caso para sua empresa faça mais sentido avaliar uma prática de um mercado mais específico, só clicar aqui, você vai cair no link para solicitar uma proposta de customização para esse material, tá? Então, em todos os estudos vocês sempre têm essa opção, tá bom? Vamos seguindo. Aqui a gente tem o perfil do mercado pesquisado, empresas de vários segmentos, de várias regiões aqui, origem do capital tanto nacional quanto empresas multinacionais. Então, aqui um perfil bem heterogêneo. Seguindo, a gente tem aqui os links para sessões específicas do estudo. Então, se você quiser consultar uma questão específica, só clicar aqui no índice, você vai ser direcionado direto lá para a página onde a gente trata desse assunto. Uma introdução aqui para o nosso estudo, não vou dar esse trabalho para vocês agora, mas consultando lá no nosso site, na consulta salarial, vocês têm acesso ao material completo, tá bom? Não vou passar por todos os detalhes aqui, é mais para a gente comentar algumas questões. Primeira coisa que a gente perguntou para as empresas foi se concede ou não, se existe uma política de concessão de veículo, né? E 77% das empresas possui esse benefício, né? Oferecem veículos para os colaboradores. A segunda pergunta que a gente fez são quais os níveis elegíveis, tá? Então, concede para quem concede, né? E na maioria dos casos aqui, o veículo é concedido para os presidentes, vice-presidentes e diretores. Quando a gente fala aqui de gerente sênior, um pouco mais de equilíbrio, 60% das empresas que têm política concedem para os gerentes sênior. Para os gerentes, uma mudança que vem cada vez mais se consolidando. Há alguns anos a gente tinha uma proporção maior de empresas que concediam veículo para gerentes do que as que não concediam, agora isso já se inverteu. Cada estudo que a gente faz, esse número vem caindo, e hoje em 36% aqui o número de empresas que oferecem veículo para os gerentes. Para os colaboradores de campo, a maioria oferece aqui como ferramenta de trabalho mesmo, né? Assistentes técnicos, consultores, vendedores que precisam aí do veículo para executar seu trabalho. Em 13% das empresas, então dessas 77 que oferecem, 13% oferecem só para os colaboradores de campo, então só para quem usa o veículo mesmo como ferramenta. Então, por exemplo, eu tenho gerentes comerciais que recebem o veículo e os gerentes das outras áreas não. Quando a gente vê aqui essas porcentagens para um nível cheio, significa que todos desse nível recebem, independente se são de áreas que fazem visita, né, com maior frequência, ou se é um gerente do RH, do fiscal, por aí vai. Seguindo aqui com o nosso estudo, a gente focado aqui na questão de aquisição dos veículos para executivos, a gente perguntou qual a proporção de formas de aquisição, né? Se o veículo é designado, se ele é alocado, se é leasing, e a maior parte aqui já das empresas oferecendo veículos locados. Isso é uma mudança significativa, né? Também em relação aos últimos anos que a gente vinha pesquisando. A maioria dos veículos era designado, cada vez mais agora a gente vendo aí as empresas optando pela locação de veículos. Já existem empresas especializadas oferecendo esse serviço, que inclui também, né, a manutenção, toda seguro, então dá muito menos trabalho para a empresa administrar isso. E faz muito sentido para muitas empresas, a não ser que a empresa já tenha uma frota de carros com uma área responsável pela gestão dessa frota, essa opção, né, de locar o veículo faz muito sentido. A gente perguntou se esse veículo oferecido ele é liberado para uso particular do executivo aqui, e na maior parte dos casos aqui, 92%, sim, esse veículo é liberado para uso particular também.
Como o veículo é escolhido? Para a maior parte das empresas aqui, é estabelecida uma faixa de valor, mas também existe uma proporção significativa aqui, 32% das empresas, que estabelecem quais os modelos, um tipo de modelo, uma categoria ali, ao invés de estabelecer o valor. Qual que é a diferença aqui? Bom, em um dos casos, se eu estabeleço uma faixa de valor, eu consigo ter uma maior previsibilidade financeira. Então, eu sei quanto eu vou gastar com veículos a cada troca ou a cada ano, né? Eu estabeleço isso de forma mais clara no orçamento. Por outro lado, num ano como esse, né, de 2021, onde os preços dos veículos subiram muito, eu posso ter dificuldade de manter o padrão de veículo. Então, eu contratava, por exemplo, um veículo, sei lá, um Honda Civic, e agora deu o período de troca e eu não consegui contratar o mesmo veículo dentro da mesma faixa de preço que eu estabelecia na política, mesmo quando eu atualizo isso com inflação, porque o preço dos veículos subiu mais do que a inflação. Por outro lado, se eu estabeleço o modelo, eu consigo manter sempre a mesma categoria de veículo, né, independente da variação de preço. Por outro lado, eu tenho menos previsão de quanto eu vou gastar com veículos. Então, não tem certo e errado aqui, mas dois tipos de políticas bem diferentes e que a maioria dos contatos que eu recebi sobre esse estudo esse ano foi de políticas que previam um valor e a empresa estava com dificuldade de manter aqui o padrão de veículo. Vamos lá. Na sequência, a gente perguntou qual a faixa de valor. A gente mediu isso para cada nível, tá? Então, aqui no estudo você pode filtrar um nível específico que você está analisando e ver as faixas de valores oferecidas. A gente perguntou também a periodicidade de troca e a maioria das empresas, novamente, com troca a cada 36 meses. Vamos lá, seguindo aqui, a gente perguntou sobre blindagem. A maioria das empresas não oferece blindagem, mesmo para o nível de presidente aqui, que é o que teve maior proporção, esse índice fica aí quase na metade das empresas. 48% das empresas oferecem o serviço de blindagem para os veículos dos presidentes. Conforme a gente vai mudando o nível, essa proporção vai caindo aqui. Algumas empresas também estabelecem o veículo por modelo, não por faixa de valor, mas por modelo. Aqui a gente mediu marca, potência e categoria ali, se é um sedã, uma picape, um hatch, para cada nível. Então não vou detalhar aqui, mas para cada nível hierárquico aqui no estudo, você consegue visualizar qual o modelo, a marca e a categoria aí do veículo mais concedido. Passando aqui para cada nível, aqui os gerentes. Vamos lá para a periodicidade de troca dos veículos definidos por modelo. Novamente aqui 36 meses é a prática mais comum. E os níveis elegíveis à blindagem, porcentagens muito próximas ali, 54% oferecendo por presidente. Então, mais ou menos a metade das empresas oferecendo blindagem, só para o presidente, para os outros níveis, essa proporção menor. Outra coisa que a gente perguntou é se a empresa oferece um segurança ou motorista particular e para quais níveis isso é oferecido. A maioria das empresas não oferece nem segurança, nem motorista. Nos casos dos presidentes, 39% aqui oferecem motorista particular, mas é menos da metade aí da proporção de empresas que participaram do nosso estudo. Agora a gente falando de veículos para colaboradores de campo, não mais para executivos, né? Mas novamente, o contrato por locação, aqui nesse caso, muito forte aqui, a proporção de empresas optando por locação. A gente pôs até aqui a comparação com o ano anterior, para vocês verem como tem crescido essa modalidade. Em 2020, a gente estava aqui com 42%, esse ano a gente já vê 62% optando pela locação do veículo. Vamos lá, seguindo aqui, a gente tem a pergunta se o veículo é liberado para uso particular. No caso aqui dos colaboradores de campo, a proporção de não aqui é bem significativa. 41% das empresas não oferece, não libera, né, o veículo para uso particular. No caso em que os veículos são adesivados, essa proporção é ainda maior, 68%. Então, uma diferença bastante significativa. Lá nos executivos, a proporção de empresas que libera o veículo para uso particular é bem maior, né? Escolha do veículo bem equilibrado aqui, a divisão entre modelo e valor. O comentário anterior vale aqui também, né?
em um lado maior previsibilidade de gastos, no outro maior flexibilidade aí para manter os padrões de veículos, né, independente da variação dos preços. Aqui a gente avaliou as faixas de valor também desse grupo, tá? E a periodicidade de troca, novamente, é uma proporção aí de 36 meses. A gente também mediu aqui as marcas, potência e modelo oferecidos, tanto para os executivos de campo quanto para os colaboradores de campo. E aí vocês conseguem consultar aqui no estudo completo todos esses dados. Periodicidade de troca, novamente 36 meses, também nesse caso, como a prática mais comum. Regras para verba de aquisição. Algumas empresas oferecem, ao invés de conceder o veículo para o colaborador, oferecem uma verba para o colaborador comprar o veículo que ele quiser. Nesses casos, uma dúvida que surgiu, sugerida inclusive por vocês, clientes, foi e se o colaborador quiser comprar um veículo mais caro? Então, vamos dizer que a minha política aí preveja um valor de 100 mil, mas o meu colaborador quer comprar um carro de 120. Ele pode completar isso e comprar o veículo que ele quer? Pode. Na maioria dos casos aqui, 73% pode. Outra dúvida mas se ele pode comprar um mais caro e se ele quiser comprar um mais barato? Ele fica com a diferença? Então, eu prevejo uma verba de 100 mil, ele quer comprar um de 90 e ficar com esses 10 mil? Pode? Na maioria dos casos aqui não pode, só 43% libera essa opção. Então ele pode comprar um mais caro e complementar, mas ele não pode ficar com a diferença caso ele compre um mais barato. Não é que ele não pode comprar mais barato, ele pode, mas o dinheiro não fica para ele. Administração do pagamento. Aqui bem crítico, né? Se esse pagamento é feito em folha, como salário, e aí incidem todos os impostos, né? Ou se é feito um contrato à parte, bem equilibrado aqui, 52% pagam em folha e 47% fazem um contrato à parte para essa verba de aquisição de veículo. Em caso de demissão, imagina que eu prevejo uma verba a cada 3 anos para o colaborador comprar um carro e o colaborador ficou só 1 ano e ele vai sair. O que acontece com essa verba? Ele tem que devolver parte dela, fica para ele, é negociado caso a caso, bastante equilibrado aqui, mas na maioria dos casos o colaborador precisa devolver o saldo, principalmente naqueles que é um contrato à parte, né? Já prevê essas cláusulas. Caso a sua empresa esteja aqui, nos casos em que não há uma política, é negociado caso a caso, talvez seja o caso de já estabelecer o que vai acontecer caso você saia antes de o período de validade dessa verba acabar, né? Seria uma precaução importante aí. Outra coisa imagina que eu prevejo um valor a cada 3 anos e quando termina, né, esse período, o colaborador ainda tem o carro e ele, né, provavelmente vai trocar de carro, ele vai vender esse veículo que ele ainda tem um valor residual, né? E aí qual que é a prática? A empresa complementa o valor para atingir a verba prevista. Então, por exemplo, a verba é 100 mil, o carro dele ainda vale 40. Eu complemento para dar 100 mil de novo ou dou uma nova verba de 100 mil. Na maioria dos casos aqui é uma nova verba cheia e o colaborador fica com esse saldo residual. Regras gerais aqui sobre o uso do veículo, né? Então, o uso de particular está liberado, a empresa vai cobrar o uso pessoal ou não, isso não gera nenhum custo. Na maioria dos casos, não gera nenhum custo aqui para o colaborador, é liberado para ele como uso pessoal também, sem impacto aqui na folha. Veículo é salário? Aqui ligado a essa pergunta, né? Uma parte das empresas incluindo aqui o uso pessoal na folha como salário, outras não. O que é o certo? A lei não cobre esse aspecto de forma muito clara. Então, existe uma súmula que prevê. A gente trouxe aqui um comentário do nosso parceiro, Dr. Reinaldo Fernandes. Segundo essa súmula, se o veículo é parcialmente utilizado para uso pessoal, mas ele é primordialmente oferecido como ferramenta, ele pode ser declarado como ferramenta, tá? Não tem nenhum problema nisso. Mas é uma súmula, né? Então a gente vê isso, se vocês procurarem na internet, existem decisões no sentido contrário, principalmente em primeira instância,
Então é bem importante ficar de olho nesse caso. Se vocês quiserem uma recomendação mais técnica de um especialista, super recomendo o trabalho do nosso parceiro aqui, Dr. Reinaldo Fernandes, que pode ajudá-los nesse sentido, tá bom? Seguindo aqui, responsável pelas despesas. Então, o colaborador recebe um veículo. Quem paga IPVA, quem paga seguro, licenciamento é a empresa ou o colaborador? Bom, na grande maioria dos casos aqui, a empresa paga integralmente todos esses custos. No caso de manutenção, também a empresa paga integralmente aqui na maioria dos casos. A gente faz essa análise para todos os níveis, entra no estudo completo para você ver os dados para os outros níveis. Responsável pelas despesas particulares. Bom, a empresa paga manutenção e seguro, IPVA e tal. Mas e pedágio, estacionamento, combustível? Aqui já tem um equilíbrio maior. A gente já vê uma proporção grande aqui de participação do colaborador, principalmente em pedágio. Devolução dos gastos. Então, imagina aqui que o colaborador que tem que pagar o pedágio dele, principalmente de uso particular, né? Ou do uso particular. Como que ele devolve isso? Imagina que está lá no Sem Parar, ele usa para ir para a empresa e também no fim de semana usou lá, passou no pedágio. Ele precisa devolver esse dinheiro para a empresa. Como que é feita essa devolução? Na maioria dos casos aqui não existe uma regra, um mecanismo específico para isso. Geralmente desconta mesmo, né? Em folha, o colaborador tem que devolver o dinheiro. Então, bem complicado esse processo, principalmente agora, né? Que os pedágios já ficam todos aí registrados no Sem Parar, nesses serviços, né? Então, dá um pouquinho de trabalho aí para as empresas para recolher essa participação. Concessão de combustível, aqui é uma questão que foi muito importante também esse ano. Os preços dos combustíveis subiram muito e uma proporção grande aqui de empresas limita um valor. E aí, o que na prática aconteceu esse ano foi que esse valor foi suficiente para comprar menos combustível do que nos anos anteriores. Aqui, de novo, a mesma recomendação que eu fiz com relação à política de estabelecer um valor ou um modelo para o carro. Se você estabelece uma quantidade de litros ou deixa isso livre, tem uma resposta mais clara aí à variação no preço dos combustíveis. Por outro lado, você tem menos previsibilidade aí de quanto vai gastar. Bom, concessão de combustível, como que é feito? Se é um cartão combustível, um cartão corporativo, reembolso dos comprovantes. Aqui na maioria dos casos é cartão combustível, seguido aqui por cartão corporativo. Responsável pelo pagamento da franquia, o veículo foi roubado ou teve um acidente, quem paga? No caso de roubo, na maioria dos casos é a empresa. Já no caso de acidente, meio a meio. Boa parte aqui das empresas, quem paga a franquia do seguro é o colaborador. Período de troca, o colaborador pode ficar com o veículo? Muito comum essa prática, né, no mercado, mas vem caindo cada vez mais em desuso. Olha, já está em 44% aqui a proporção de empresas que não oferece mais essa possibilidade. Principalmente com o crescimento aí das locações, né? Então, o veículo é da locadora, não é mais da empresa, então não faz mais tanto sentido oferecer o veículo para o colaborador. Nos casos em que oferece, a gente mediu aqui também qual que é o desconto oferecido, ele normalmente não é oferecido pelo valor cheio de tabela, né? A gente mediu aqui quanto que é descontado nessa oferta e se ele pode parcelar ou não. Na maioria dos casos aqui ele tem que fazer a compra do veículo à vista. Multas. O colaborador recebeu uma multa. Perguntamos duas coisas. Quem fica com os pontos, se o colaborador precisa assumir os pontos, e quem faz o pagamento, se é a empresa ou o colaborador. Na maioria dos casos aqui, o colaborador paga a multa e precisa assumir os pontos. Mas tem uma proporção de empresa aqui que permite que ele não indique o condutor. Aí, no caso, tem que pagar a multa dobrada aqui, né? Então, ou eu indico o colaborador e paga a multa, ou paga a multa dobrada. O colaborador tomou muita multa, a empresa tem alguma penalidade, aí algumas empresas, a maioria não faz nada, mas tem algumas empresas aqui que prevêem advertências verbais e até mesmo por escrito, a colaboradores que tomaram multas, né? Principalmente em caso de recorrência. Dependente pode usar o veículo?
veículo está liberado para uso particular, mas o cônjuge pode dirigir, o filho pode dirigir também? Na maioria dos casos não, mas bem equilibrado aqui. A proporção de empresas que permite esse uso também é significativa. Cônjuge está usando, teve uma franquia. O que vai acontecer? Na maioria dos casos aqui o colaborador é que tem que pagar esse custo, né? E também a mesma coisa para multas, até uma proporção ainda muito maior. A possibilidade de obter um segundo veículo, isso cada vez menos, aqui 15% das empresas para presidente possibilitam essa modalidade, mas a grande maioria aqui não prevê segundo veículo. Regra para recém-contratados. Então, eu prevejo concessão ali de veículos, por exemplo, a diretores e presidente. E esse veículo tem troca anual, ou a cada 3 anos. Entrou um colaborador novo, como que é feito? Eu espero a troca dos veículos para contratar um veículo para ele, compro um veículo imediatamente. Na maioria dos casos aqui, imediatamente é liberado um veículo para esse colaborador que é de um nível elegível, tá? Não precisa esperar um tempo mínimo aí para receber o veículo. Alterações. A gente perguntou para as empresas se foi feita alguma alteração na política esse ano. Algumas empresas mexeram aqui nas políticas, praticamente aí 30%, e na maioria dos casos foi para reajuste dos valores. Então, as empresas, não são muitas empresas aqui que mexeram na política, e muitas vão fazer a troca só a cada 3 anos, então provavelmente não precisaram fazer uma reavaliação esse ano, mas eu recebi muitos contatos de empresas que precisaram fazer aquisição de veículos esse ano e precisaram rever a política aqui, porque os veículos, a política não conseguiria mais atender a mesma modalidade ali de veículo, então muitas precisaram aí mexer nos valores e esse reajuste médio a gente mediu, a gente perguntou aí para as empresas qual que foi o reajuste feito e muitas políticas aqui prevendo um reajuste de 16%, bem acima inclusive da inflação. Em relação a 2020, qual foi o aumento no custo? Aqui, algumas empresas, a maior parte não teve aumento no custo, por enquanto, porque nem todas, como a maior parte troca a cada 3 anos, então é natural esse posicionamento. Entre as que tiveram aumento de custo, o mais comum aqui foi entre 5% e 10%. Previsão para 2022. Outra coisa que a gente perguntou vocês pretendem, no ano que vem, mudar alguma coisa na política? 23% das empresas disseram que sim, que vão fazer alguma mudança, e na maioria dos casos, novamente aqui, é um reajuste dos valores. Outras informações. Aqui a gente perguntou para quem não concede veículo, se foi cancelado ou não concede, o que é feito, se oferece, por exemplo, Uber. Entre as que cancelaram, muitas cancelaram esse ano, as principais causas aqui foram a pandemia, redução de custos e os gastos com impostos. Das que cancelaram a política, só 14 pretendem retomar o benefício. Então, muitas empresas que cancelaram aí não vão voltar a oferecer veículos para os colaboradores. Interessante esse dado. E, na sequência aqui, até porque tem empresa que mudou para home office, então também tem isso. Entre as que não oferecem veículo, a gente perguntou o que é oferecido no lugar, E a maior prática mais comum aqui, 2, é o reembolso de despesas, de KM para o veículo próprio. Então, o colaborador usa o veículo dele e a empresa reembolsa a quilometragem que ele rodou. A gente tem um outro estudo sobre esses valores. Então, qual que é o valor de reembolso para utilização de veículo próprio? A gente tem um estudo para isso também. E, na sequência aqui, a segunda prática mais comum é o reembolso de Uber, motorista por aplicativo. Táxi já em terceiro lugar aqui, depois de motorista de aplicativo. Bom, esse foi nosso estudo de veículo 2021, estudo muito pedido aí por vocês. Novamente, obrigado pela participação. Se ficar qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente. E lembrando de novo que se a sua empresa quiser uma versão customizada desse estudo, tem um link lá no começo do estudo para solicitar uma proposta, tá bom? Muito obrigado, pessoal.